Olá pessoal, neste vídeo agora vamos estudar os pacientes do primeiro grupo, o grupo com síndromes coronarianas agudas, a dor torácica. Lembrando que, vou trazer aqui uma figura da nossa anatomia, nós temos o miocárdio, tá certo? Aqui seria o lado de dentro do coração, aqui seria o lado de fora, ó, tá vendo? Essa aqui é a película, né, do pericárdio, e aqui nós temos a nossa circulação coronariana, ela é epicárdica, tá vendo? Olha, ela está aqui na parte de fora do nosso coração e ela lança os seus ramos que vão irrigar o nosso músculo cardíaco. Acontece que na doença coronariana crônica, que nós vamos ver depois, essa artéria coronária começa a sofrer alteração, começa a ter o entupimento pela aterosclerose aos poucos e vai formando as placas de colesterol. Alguns desses pacientes podem ter uma instabilização da placa através de rotura ou erosão. E aí, uma placa que obstrui às vezes 20%, 30%, junta um monte de plaqueta, forma um trombo e oclui totalmente essa artéria. E isso que vai causar os casos de síndrome coronariana aguda. E é muito importante vocês já saberem que quando você estiver avaliando um paciente com dor torácica, nós dizemos que nós temos 3 elementos que nos ajudam a fazer o diagnóstico desses pacientes, que é o quadro clínico, o eletrocardiograma e os marcadores de lesão miocárdica, que popularmente os médicos chamam de enzimas cardíacas. Então, de novo, avaliar um paciente com dor torácica, né, e que pode ser uma dor muscular, pode ser uma dor ligada à costela, neurite intercostal, uma dor da pleura, uma dor ligada ao território pulmonar e também pode ser uma dor coronariana. Como é que eu faço essa avaliação? Claro, não é o objetivo nosso aqui entrar na parte clínica profundamente, mas para que a gente possa entender o eletro, como que a gente faz essa avaliação? Juntando 3 pilares: o quadro clínico, o eletrocardiograma e esses marcadores. E isso vai definir algumas síndromes clínicas: angina instável, infarto sem supra e infarto com supra de ST. O nosso foco aqui no curso vai ser a gente entender como que o eletrocardiograma pode te ajudar a diagnosticar os infartos com supradesnivelamento de ST, porque são esses que a hora que a gente vê o eletrocardiograma, a gente inclusive indica que o paciente possa ir para hemodinâmica ou possa receber o fibrinolítico, que a gente chama de trombolítico. Então, vamos estudar quais são as alterações do eletro nessa fase aguda destes pacientes. E essa figura que está aqui a seguir mostra exatamente esta evolução. Então esse é o primeiro conceito que vale a pena aqui trazer para vocês. Eu vou dar um zoom para a gente poder ver. Então quando um paciente começa o quadro de fechar a coronária e, portanto, leva à isquemia do miocárdio, a primeira alteração é uma onda T, que ela fica simétrica e pontiaguda. Lembra que a gente falou na aula do eletrocardiograma normal? As ondas T nunca são simétricas, elas são assimétricas. E note como, se você colocar aqui uma marcação no pico dessa onda, ela tem os 2 lados de uma forma muito parecida. Então, ela fica simétrica. E essa é a primeira alteração isquêmica. A segunda alteração, ela vai inverter. Ok? Então eu tenho uma inversão dessa onda T. E aqui eu tenho uma faixa de isquemia muito bem estabelecida. Na sequência, o segmento ST, que nós vamos estudar, ele se eleva. Isso aqui nós chamamos de corrente de lesão. Até aqui eu estava tendo isquemia. A partir daqui, eu já estou tendo lesão de célula cardíaca, ok? É aqui que liberam aqueles marcadores, libera CKMB, troponina, porque está morrendo célula miocárdica. E se esse miocárdio continuar sofrendo, vão aparecer os marcadores de cicatriz miocárdica. Por quê? Algumas células morreram e vão virar fibrose. E aí aparece a marca, né, de fibrose miocárdica, que são as ondas Q, que nós vamos estudar. Então, pessoal, olha que interessante. O objetivo deste vídeo agora que nós estamos, então, é mostrar para vocês essas alterações clássicas
Em um paciente que tem a coronária obstruída, a onda T fica pontiaguda e simétrica. Ela se inverte, eleva o segmento ST e começam a aparecer ondas Q. Vocês, na vida real, vão pegar pacientes em várias fases, né, evolutivas desta que eu mostrei para vocês. Então pode ser que você pegue um paciente que está só naquela parte de isquemia. De vez em quando você pega um paciente que já evoluiu para o supradesnivelamento do ST e alguns inverteram a onda T, outros ainda não. Alguns que vocês já pegam, já até começa a aparecer aquela onda Q. Então ali, pessoal, vai depender muito do momento que você está atendendo um paciente. Mas o objetivo principal deste vídeo era mostrar para vocês essas alterações eletrocardiográficas quando a gente fecha uma artéria coronária. Grande abraço!